juntada de provas na petição judicial. Meu nome é Oscar Valente Cardoso, eu sou professor, doutor em Direito. Aqui eu falo sobre processo civil raiz. Se você tem interesse, assine o canal no YouTube, compartilhe, comente, curta esse vídeo, ative as notificações para saber das novidades e também me siga nas redes sociais e veja os textos que eu publico no meu site oscarvalentecardoso.com/blog. Recentemente eu publiquei nas últimas semanas e hoje 2 vídeos curtos sobre uma questão que tem gerado alguns debates e conclusões equivocadas, principalmente nas redes sociais, sobre a possibilidade ou não de apresentação de um documento digital no corpo da petição que é anexada no processo e não no arquivo, seja a cópia, geralmente a cópia do arquivo digital, apresentada de forma autônoma no processo judicial, ou seja, vale como prova ajuntada apenas no corpo da petição de uma foto, de um documento em formato doc, PDF ou de um vídeo, ou é preciso juntar a cópia do arquivo no processo como um arquivo isolado e autônomo, além, se for o caso, da anexação desse documento na petição. Isso é algo que a nossa legislação processual brasileira ela não tem conseguido acompanhar, evidentemente, todas as inovações e evoluções que ocorrem, principalmente no meio digital, em que as comunicações e outras interações estão acontecendo, isso a ampla maioria, e se modificam, se transformam ao longo do tempo e a legislação dificilmente vai conseguir acompanhar de forma célere e adequada essas mudanças. E essa transformação digital também afeta o Poder Judiciário e inclusive o Poder Judiciário no Brasil, e nós já temos há alguns anos a adaptação dos processos judiciais a essa realidade, algo que lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, começou com sistemas de intimações eletrônicas e de movimentações processuais na internet. Isso se transformou depois em sistemas processuais eletrônicos em que todos os atos do processo são praticados ou documentados ou juntados no meio digital, até chegar a um ponto que atualmente nós temos a imensa maioria das atividades prestadas pelos tribunais também ocorrendo no formato digital. E isso afeta as atividades de todos os profissionais do direito e leva a novos desafios, dificuldades e a necessidade de discutir, inclusive, a natureza das provas que são produzidas, apresentadas, elaboradas, anexadas no formato digital. E qual é a grande questão que nós temos? Porque hoje nós estamos num cenário, como eu já falei, de uso de sistemas de processo eletrônico por todos os tribunais brasileiros, o que se consolidou há aproximadamente 2 anos atrás com a publicação da Resolução 420 de 2021 do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que prevê a obrigatoriedade de distribuição de qualquer caso novo em qualquer tribunal brasileiro, salvo o STF, que não se submete às regulamentações do CNJ, desde 1º de março de 2022. Ou seja, salvo em situações de urgência ou de indisponibilidade do sistema digital, qualquer processo judicial novo desde 1º de março de 2022, em qualquer tribunal do Brasil, é obrigatoriamente eletrônico, inclusive na prática no STF, que já usa o processo eletrônico há muito tempo. Em situação de urgência ou de indisponibilidade temporária do sistema eletrônico, a resolução admite que a petição seja apresentada em meio físico, mas prevê a sua conversão e a conversão de todos os atos para processo digital. E mais, essa resolução 420 de 2021 do CNJ tem um calendário que estipula que até 31 de dezembro de 2025, todos os processos judiciais que estiverem em tramitação em meio físico nos tribunais devem ser convertidos para o formato digital, ou seja, isso não se aplica a processos baixados, mas aqueles que estiverem em tramitação até o final de 2025 deverão ser convertidos para o meio digital e a partir disso o judiciário brasileiro passará a ser integralmente
digital, ou seja, todos os processos, toda a documentação que vai acontecer, a prática dos atos processuais vai acontecer no meio digital. Então, ainda que alguns atos sejam praticados no meio físico, como um exame pericial, a realização de uma audiência ou de outros atos, esses atos só terão validade a partir da sua inclusão digital nos autos que serão totalmente digitais. E isso compreende também a juntada e a produção dos meios de prova. Independentemente de uma prova ser nato digital, já ter sido produzida no meio digital ou ter sido produzida no meio físico e convertida para o meio digital, isso deverá seguir as regras processuais que nós temos para verificar a validade, seja da juntada de uma prova que já surgiu como digital, seja na conversão, nessa passagem de uma prova do meio físico para o meio digital. E aí no Código de Processo Civil, o artigo 369 adota o sistema da atipicidade dos meios de prova, porque prevê que as partes têm o direito de utilizar como meio de prova qualquer meio permitido em lei, qualquer meio legal ou qualquer outro meio moralmente legítimo com a finalidade de provar a verdade dos fatos em que se funda, seja o pedido inicial para a parte autora, seja a defesa para a parte ré. Então, com fundamento no artigo 369 do CPC, nós podemos dizer que a validade e a admissibilidade dos meios de prova digitais está condicionado ao preenchimento e à não violação de critérios de legalidade ou de legitimidade do meio de prova. E além disso, e aí especificamente falando da juntada de um documento eletrônico no corpo da petição, essa natureza dinâmica, como eu falei no início do vídeo, do ambiente digital, exige também uma compreensão adaptada sobre como as provas são apresentadas no processo judicial. No processo eletrônico, qualquer arquivo digital, seja uma imagem, um vídeo, um áudio, um documento de texto e qualquer outro tipo de documento, pode ser anexado diretamente à petição ou precisa ser juntado em arquivo próprio na sua versão digital, seja a versão original, uma cópia da versão digital do documento, ou seja, a conversão desse meio de prova do meio físico para o meio digital. E essa questão não é resolvida de forma expressa pelo Código de Processo Civil, porque apesar de ele ter sido, o CPC ter sido aprovado e publicado em 2015 e ter entrado em vigor em 18 de março de 2016, ele deriva de um anteprojeto elaborado lá em 2009, ou seja, que tem poucas regras sobre documentos eletrônicos e regras que não são suficientes para regular os processos, os autos totalmente eletrônicos que nós temos hoje. E essas regras específicas de documentos eletrônicos no CPC estão lá nos artigos 439, 440 e 441, ou seja, 439 a 441, e eu vou destacar os dois últimos. Em primeiro lugar, o artigo 440 do CPC prevê a incidência expressa do princípio do livre convencimento motivado, que está lá no artigo 371 do CPC, a valoração pelo juiz dos documentos eletrônicos, e aí é importante lá na parte final que fica esquecido quando normalmente se comenta esse dispositivo. Desde que seja assegurado às partes o acesso ao seu teor, ou seja, um documento eletrônico, seja nato eletrônico, seja convertido do meio físico para o digital, ele é válido, vai ser valorado pelo juiz com as outras provas apresentadas no processo, desde que tenha sido assegurado às partes o acesso ao seu teor. O que significa isso? Que aqui nós temos já uma primeira resposta no artigo 440 do CPC, que se o documento digital ele não está juntado em seu inteiro teor no seu arquivo, na cópia do seu arquivo digital, mas ele é apenas incluído no corpo de uma petição, de um arquivo de texto, com uma ferramenta de copia e cola, Ctrl+C, Ctrl+V, ou inserção de documento dentro desse documento de texto, não se está observando o artigo 440 do CPC, que é o acesso ao inteiro teor do documento eletrônico e pode levar à não admissibilidade
desse documento lá na sentença quando o juiz vai valorar as provas. Então veja um risco que há nessa orientação equivocada que se faz da possibilidade de juntar um arquivo na própria petição. Porque normalmente isso não vai ser analisado, pode não ser analisado pelo juiz no início do processo, nem na decisão de saneamento, vai ser analisado lá na sentença, e se o arquivo estiver apenas no Ctrl+C, Ctrl+V inserido na petição, ele pode ser descartado como meio de prova válido, porque não é possível acessar o seu inteiro teor apenas pela análise da juntada no corpo da petição. Além disso, na sequência, o artigo 441 do CPC prevê que a verificação da validade dos documentos eletrônicos deve ser feita de acordo com a legislação específica, inclusive sobre a produção e conservação de documentos no meio digital. E para processos judiciais, no Brasil, a principal lei que nós temos sobre o assunto é a Lei 11.419 de 2006, 11.419 de 2006, que é a Lei do Processo Eletrônico, que, além de não ter sido atualizada para acompanhar a evolução tecnológica que nós tivemos aí nos últimos mais de 15 anos aproximadamente, ela tem regras escassas sobre o assunto. E a principal norma que trata sobre o assunto é o artigo 11 da Lei 11.419 de 2006, que trata dos documentos eletrônicos e condiciona a validade dos documentos eletrônicos à garantia da origem e a garantia do seu signatário. Além disso, o parágrafo 3º do artigo 11 da Lei 11.419 de 2006 prevê que quando se tratar de documento digitalizado, ou seja, documento físico convertido para o meio digital, é necessária a preservação do documento original como condição para a sua validade no processo. Então vejam que é preciso apresentar um documento, arquivo eletrônico e, se ele derivar de uma prova digital, armazenar, guardar a versão digital, a versão física original, para que seja considerado válido. Então há necessidade, sim, da inserção válida do meio de prova em um documento eletrônico autônomo, sob pena de não ser considerada válida. E aí, relacionado diretamente a isso, uma questão extremamente importante que não é sempre e não é normalmente discutida em processos judiciais como deveria, diz respeito à autenticidade. A facilidade com que um arquivo digital pode ser manipulado, alterado, traz a diversos questionamentos sobre a confiabilidade do arquivo digital. Então, juntar uma prova no corpo da petição sem a apresentação do seu arquivo digital vai levar a um risco maior de confiabilidade, vai levar a uma falta de autenticidade, e aí nós temos outra regra no Código de Processo Civil que é bastante negligenciada, que é o artigo 411. O artigo 411 do CPC trata da necessidade da autenticação de documentos, o que reforça a importância de mecanismos como assinatura e de certificações digitais para a validação de uma prova no ambiente virtual. Então, uma análise ainda prévia, ainda não completa sobre esse assunto, mas já com fundamento nesses dispositivos que eu mencionei, principalmente artigos 439 e 440 do CPC, o artigo 11 da Lei 11.419 de 2006, e também nós podemos colocar o artigo 411 do CPC para se chegar a uma primeira conclusão de que não se proíbe a apresentação de uma prova digital no corpo da petição, quando tiver a finalidade de destacar a comprovação dos fatos, inclusive como uma técnica aí de visual law, de legal design, desde que esse meio de prova também esteja inserido no processo eletrônico no seu arquivo próprio, ou seja, tanto na sua cópia digital quanto no arquivo que foi originado dessa conversão do meio físico para o meio digital, para que possa ser permitido o exercício dos princípios do contraditório, da ampla defesa pela parte contrária, e também seja viável a verificação da validade e da autenticidade dessa prova pelo julgador. Você já passou por alguma situação dessa? Tem alguma dúvida? Tem ainda outros argumentos que possam
refutar ou confirmar o que eu disse aqui, deixe nos comentários que em breve eu volto com mais um vídeo sobre esse e outros assuntos.